No meio desse mundo, onde todo mundo tem uma resposta, uma fórmula, 5 passos para alguma coisa, 3 passos para outra, o meu convite é para a gente construir um lugar onde a gente questiona e não sabe exatamente quais são as respostas. Meu nome é Luciana, durante muitos anos eu atendi como instrutora de Mindfulness e terapeuta. E hoje o meu convite aqui é um convite que não tem nada a ver com terapia, que tem muito mais a ver com filosofia, no sentido da gente começar a questionar as coisas que a gente está vivendo, como a gente está vivendo, como a gente se coloca diante da vida, quais são as crenças que a gente carrega, por que elas existem, como que a gente pode lidar com elas e desconstruí-las, mas de uma maneira consciente. Não é uma fórmula mágica, não é fazendo afirmação positiva que a gente muda o que já está instaurado dentro de nós, e a nossa personalidade ela se consolidou a partir dessas crenças. Então não é ir lá e ficar tirando crença que vai resolver as coisas. A gente precisa entender como elas se constituíram, por quê, para quê, e entender um pouco mais amplo de que essas crenças elas fazem parte de um sistema de controle para que o ser humano não atinja o potencial que ele já é. Eu parei de atender com as terapias porque eu acho que, inclusive nos processos terapêuticos, a gente estava se perdendo um pouco de como conduzir isso para realmente levar para as pessoas o poder de encontrar quem elas realmente são, de deixar de esquecer quem elas são. Eu acredito que a gente viva numa sociedade, num mundo que está sendo construído há milênios, há séculos, não é uma coisa de agora, dessa década, dessa geração. É uma coisa que vem sendo construída desde o início da história da humanidade, para que a gente não lembre, ou melhor, para que a gente se esqueça, porque para a gente se lembrar de algo, existe um pressuposto de que eu tinha que saber de algo e esquecer daquilo para precisar lembrar. Então, o meu convite é justamente para esse tipo de questionamento. Talvez a gente esteja fazendo as perguntas erradas, as afirmações erradas, e por isso que a gente não está chegando em lugar nenhum. Ou a gente faz processos de terapia que melhoram um pouco, mas que não deixam a gente atingir o que a gente realmente precisa e pode atingir, que é o nosso verdadeiro potencial. Que ele está desconfigurado no meio desse processo que eu chamo que é uma arquitetura para nos controlar, para nos conduzir e para sugar de nós a energia de vida. Porque para mim um ser humano, ele é a própria energia da vida. E essa energia da vida, ela se expressa através de mim, de quem eu sou como uma pessoa, uma persona nesta vida, com esse corpo, com esse nome, com essa história. Mas eu preciso transcender a limitação que essa persona, que essa minha personalidade, que essa Luciana criou ao longo da vida. Porque essa construção, ela não tem a ver com algo que nos representa de verdade, e sim com esse processo, com essa arquitetura de controle. Então essa arquitetura, ela faz com que a gente se coloque num lugar menor, com que a gente ache que nós somos seres imperfeitos e que nascemos aqui para pagar pecado, para resolver problema que a gente fez, coisas erradas que nós fizemos em outras vidas. E eu já não acredito mais em nada disso. Já acreditei durante muito tempo. Já acreditei em algumas religiões, segui algumas delas e hoje já não sigo mais nenhuma, porque na minha visão, todas elas, num nível ou outro, ainda te deixam dentro de um sistema de controle, de um sistema de hierarquia, onde vai dizer, tem um intermediário entre você e, entre aspas, Deus, que eu também já não gosto nem de usar esse termo. Eu acho que ele está contaminado de outros entendimentos. Então eu trago aqui um olhar de que eu sou a própria potência de vida e que fui me densificando para experienciar a mim mesma nessa experiência de um ser encarnado na Terra. Não dá para falar tudo num vídeo, mas eu acho importante pontuar algumas coisas, porque eu quero te fazer um convite e eu gosto de ser muito clara naquilo que eu estou falando. Não é um convite para a gente sentar e trocar figurinhas e falar mais do mesmo e encontrar lugares confortáveis dentro da gente, onde a gente justifica as nossas dores e as nossas dificuldades.
Muito pelo contrário, é um lugar para a gente fazer perguntas que podem gerar desconforto e a gente se abrir para possibilidades que não são as possibilidades que a gente está acostumado a aceitar como a verdade, como o que eu acredito. É justamente para a gente questionar isso. Meu convite é para que você venha participar comigo de encontros que eu vou fazer quinzenal ou semanal. Eu ainda estou definindo o modelo, como que isso vai se estruturar até dentro da minha rotina, para a gente começar a construir um conhecimento, um entendimento mais amplo, porque a gente fala muito de expansão de consciência hoje, mas não existe expansão de consciência se eu não tiver expansão do meu conhecimento sobre as coisas. E o conhecimento não pode ser limitado àquela crença que eu tenho dentro de mim. Ele precisa me instigar a sair dali. E isso vai gerar um desconforto. Mas para a gente ter alguns temas para a gente conversar e começar a construir esse entendimento, para que a gente possa ir montando esse quebra-cabeça e atingir uma linha de raciocínio, uma visão e um entendimento da vida diferente, a gente precisa agregar alguns conhecimentos. São nuances de entendimento que a gente precisa ter. Não é sair por aí quebrando tudo que a gente acredita de uma forma irresponsável até, mas é construir um novo entendimento, trazer novas informações que vão compor o nosso conhecimento para que a gente amplie a nossa visão. Então, nesses encontros, a gente vai lidar muito mais com desconfortos do que com lugares que a gente vai falar, ai, que legal, então eu tinha razão, é isso mesmo, fulano tá errado e eu tô certo. Não, é um desafio para a gente entender que cada um está certo dentro da sua realidade, da sua percepção de vida, da sua construção de entendimento até esse momento. Mas que é possível que a gente ultrapasse isso, mas eu não tenho o direito de obrigar os outros a ultrapassar comigo e muito menos o direito de julgar quem escolhe estar no lugar que está, porque eu não vou achar que o lugar que eu estou é melhor e o do outro é pior. São só lugares diferentes que geram pontos de vista diferentes e que me fazem entender a vida de um jeito diferente. Mas eu posso aceitar que o outro não concorde, não veja como eu vejo e a vida segue. E é lógico que eu vou estar mais próximo ou menos de pessoas que eu acho que fazem mais sentido para mim. Então, para a gente começar essa construção desse conhecimento, eu quero trazer nos primeiros encontros um conhecimento que chegou para mim através de livros e que compõe aí tudo que eu estudei ao longo desses anos, mas ampliando essa visão e esse entendimento sobre a vida, sobre como a gente constrói as nossas crenças e entendendo que existe uma arquitetura de controle muito maior, onde a gente já nasce dentro dela e vai só vivendo, repetindo e replicando, copia e cola, padrões de vida, de pensamento, de entendimento e de crenças. Porque é de interesse desse sistema de controle, que eu não vou entrar nisso agora, que a gente continue sentindo medo, se sentindo incapaz, se sentindo impotente, achando que o outro está errado, criando cada vez mais divisão. Então, se a gente olhar para o mundo hoje, a gente vive num mundo extremamente dividido, cheio de rótulos, cheio de grupos que cada um tem um rótulo, cada um tem os seus direitos defendidos e o outro perde o direito para dar direito para aquele que um dia teve menos e agora tem que ter mais. Ou seja, isso tudo tem um lado que faz sentido, mas tem um lado oculto que gera mais separação e divisão. E a gente acaba esquecendo da única coisa que nos une, que é que todos nós somos seres humanos. Durante muitos anos eu dei aula de Mindfulness e eu sempre falava para os meus alunos, despersonalizem as situações, tirem as pessoas das situações e fiquem com as situações para você aprender o máximo possível com o que te acontece. E um outro questionamento que eu sempre levava é assim, pode fazer uma pesquisa, isso você pode fazer hoje com as pessoas que você conhece ou com qualquer um que você encontrar por aí, se algum dia você ou uma dessas pessoas acordou e decidiu que naquele dia ela queria ser uma pessoa que não receberia amor, não receberia afeto, não seria vista, não seria incluída, não seria respeitada. Ninguém quer isso. Todos nós buscamos sentir paz, alegria, felicidade, sentir que a gente pertence, que a gente é amado, que a gente tem valor. Só que cada um de nós sai para a vida
agindo de uma forma que para o outro não faz o menor sentido. Falar que quem age desta forma não está buscando ser amado e ser feliz. Mas para o contexto daquela pessoa, do arquivo que ela tem de informações dentro dela, às vezes é a forma que ela aprendeu e que ela nem sabe, porque é inconsciente, de que aquele é o jeito de buscar felicidade, paz, alegria, ser amado, ser incluído na vida. Então, o meu convite é para que a gente entenda com mais amplitude. Eu não preciso concordar com certas coisas, nem com a atitude das pessoas, daquilo que é diferente da minha projeção e da minha idealização de vida. Mas eu preciso entender que, na base, todos nós, no final das contas, desejamos a mesma coisa, mas buscamos essas coisas de formas diferentes. Se eu não tiver esse nível de entendimento e compreensão com o outro e comigo, porque eu também crio o meu juízo e que fico me criticando aqui dentro, eu nunca vou criar uma relação de harmonia fora. E também nunca vou criar uma relação de harmonia dentro. Então não tem paz aqui dentro, não tem paz lá fora. Não tem compaixão aqui dentro, não tem compaixão lá fora. O mundo não é separado de nós e nós não somos separados do mundo. Se o mundo está caótico, cada um individualmente precisa buscar o caos dentro de si para entender como reorganizar isso. Então, para a gente ter um viés e temas para a gente conversar, eu vou começar com um dos livros do Dom Miguel Ruiz, que é Os 4 Compromissos. Aqui ele vai falar de algumas bases para a gente começar a entender como que a gente construiu as nossas crenças. Então ele vai falar aqui dos compromissos que a gente foi criando ao longo do tempo, que são a base das nossas crenças, tá? E os compromissos que a gente vai falar nesse livro, depois eles vão continuar quando a gente fala aqui do 5º compromisso. Então a gente vai, nesse primeiro encontro, dar uma explanada geral na ideia desses nossos bate-papos, mas trazendo como viés de conteúdo primeiro esse livro aqui dos 4 compromissos, depois a gente vai trazer o 5º compromisso e no fim a gente vai falar de todos eles um pouco misturados, mas com uma sequência. Vamos falar também da voz do conhecimento, que é essa voz que fala dentro da nossa cabeça, que é o que a gente sabe, o que a gente acha que sabe, o que a gente acha que é verdade. E vamos falar também dos 5 níveis de apego. Esses 4 livros, eles vão ajudar a gente a entender a constituição do ser humano, como o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, as escolhas que eu fiz. Aí a gente vai entender que a gente não tem livre-arbítrio, que a gente não está necessariamente escolhendo as coisas na nossa vida, as coisas estão sendo escolhidas. Enfim, são muitas coisas que a gente vai desdobrar aí nesse entendimento. Então o convite é para que você venha, para que você faça suas perguntas por texto, né, digitando lá no bate-papo. E ao longo dos outros encontros eu vou aprofundando nas dúvidas e nos questionamentos que surgirem. Não sou a dona da verdade, não sei tudo, não tenho resposta para tudo. Muito pelo contrário, eu tenho mais pergunta do que resposta hoje em dia. Mas eu sei que as perguntas que eu tenho hoje são perguntas que me tiram do conforto, que é um conforto de um lugar pequeno. E eu busco um lugar maior, mesmo que por um instante ou por vários instantes, eu tenho que passar por lugares desconfortáveis. Então, se você se identifica com um pouco do que eu falei no vídeo, fica de olho aí que eu vou mandar as informações aqui no texto da descrição do vídeo sobre como vão ser esses encontros, como que você faz para acessar, como que você fala comigo para participar e a gente se encontra lá se fizer sentido para você. E se você tiver alguém por aí no seu radar que você acha que também gostaria de ter conversas assim, sem mimimi, sem lero-lero, sem a gente ficar levando para o lado pessoal as coisas e entendendo que é um convite para ampliar o nosso entendimento sobre a vida, para a gente parar de ser uma pecinha num jogo que a gente nem sabe que existe e começar a ter um mínimo de controle, se a gente pode chamar assim, sobre não a nossa vida, mas sobre como a gente quer se relacionar com o mundo e com a vida que existe aí, porque a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar o outro, a gente não vai acabar com os problemas, mas a gente vai se potencializar, se fortalecer para atuar nesse cenário da vida e do mundo de uma forma mais saudável para nós. Então, esse é o convite. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui nesse vídeo que eu converso com você e respondo na medida do possível ou te faço uma pergunta para me ajudar a pensar melhor no tema que você está trazendo para mim.